Ou seja, a tendência seria admitir a ortotanase, ou seja, não deixar os equipamentos ligados para provocar uma sobrevida sem muito sentido, que a pessoa está vegetando na cama. É nesse sentido que é a ortotanase. Nesse sentido. Pelo menos nós estamos caminhando para a discussão sobre essa matéria exatamente nesse sentido. E quanto à descriminalização da maconha, que é defendida pelo ex-presidente Fernando Henrique como uma medida moderna, como é que o senhor vê isso? Olha, a comissão não chegou a examinar pontualmente essa questão. O que nós estamos examinando, isso sim, é retirar do Código Penal toda aquela conduta que não seja ofensiva à sociedade como um todo de forma grave, como a saúde, patrimônio e vida. Quando se fala na lei de tóxicos, nós temos que trazer essa lei também, os principais tipos penais, para o Código. Ainda não conversei com os membros da comissão sobre esse tema específico. Já há sugestões, sim, por parte desses que acessam o portal do Senado, já se manifestando sobre essa matéria. Mas nós vamos, sim, discutir com a maior clareza e sem nenhuma, digamos assim, nenhum sentimento, nenhuma dedução prévia, essa questão em relação à maconha e todo tóxico que possa ser criminalizado no sentido nacional ou da internacionalização desse tráfico de drogas nocivos à sociedade e à saúde. Quanto à questão da homofobia, né? Temos visto aí na Avenida Paulista, vez por outra, os homossexuais sendo agredidos violentamente. Como é que o senhor acha que o novo Código Penal deverá tratar essa questão da homofobia? Nós vamos, sim, um código moderno, um código que é feito para o presente, mas projetado para o futuro, vai ter que tratar dessas questões. O crime homofóbico, que hoje se coloca em outros tipos penais, certamente nós vamos discutir, não chegamos a discutir deverá na comissão, ser mais tipificado, mais melhor bem tipificado. A exemplo dos crimes cibernéticos, que não é possível que o Brasil, né, tenha os processos que tem em relação a crimes cibernéticos, os tipos penais que a polícia, o Ministério Público usa quando há roubo de senhas, roubo de contas bancárias, furtos de roubo de contas bancárias via internet, que sejam sempre tipificados como estelionato ou como furto qualificado mediante fraude. Vai chegar um momento que a situação é mais complexa e que nós não temos, frente àquele fato concreto, um tipo penal. Eu vou dar um exemplo. Essa invasão do site do Executivo, por exemplo, onde nós poderíamos enquadrá-los como tipo penal se descobríssemos a autoria. Enfim, nós temos que ter um código moderno. Ou seja, hoje seria muito difícil, porque não está tipificado em nenhuma legislação. Naquelas que eu conheço, estelionato ou furto qualificado, certamente não é. Uhum. A pornografia infantil, os crimes praticados contra criança e adolescente via internet. A pedofilia. A pedofilia. Tudo isso vai ser objeto de exame. A pedofilia, por exemplo. A gente sabe que, antigamente, as famílias nobres entregavam suas filhas para casarem aos 12, 13, 14 anos. Quer dizer, como é que hoje, modernamente, os juristas veem essa questão da pedofilia? Como caracterizar a pedofilia? A pedofilia como exploração sexual de criança e de adolescente. Nesse caso, de antanho, novamente, era entregue para o casamento, para formar uma família, dentro das tradições culturais de uma época. Mas hoje há uma gama internacional, e eu diria até organizações criminosas voltadas apenas para a pedofilia como exploração sexual de crianças e adolescentes, seja através da internet, seja através de fotografias, seja através, inclusive, da violência sexual propriamente dita. Isso nós temos que enfrentar, e temos que enfrentar com, não digo com rigor, mas abrangendo todas essa gama de crimes que são cometidos em todo o mundo e que nós não temos ainda tipos penais bem definidos.
Outra modalidade de crime internacional, transfronteiriço, é o terrorismo. O senhor acha que esse item também está merecendo uma atualização no nosso Código Penal? Certamente. Eu, pessoalmente, sempre fui contrário à tipificação de terrorismo, porque nós temos uma dificuldade muito grande de como qualificar, né? Como tipificar, porque temos uma gama ampla de atos sociais que poderiam ser tipificados como terrorismo. Alguns dizem até que não era necessário tipificar o terrorismo porque nós temos a tipificação ou a descrição de práticas terroristas. Mas isso está numa lei que não interessa a nenhum juiz ressuscitar, a ninguém do Ministério Público chamar lá. A Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, feito no período ditatorial. O que o Brasil tem hoje é que ele celebrou inúmeras convenções internacionais que têm o terrorismo e o financiamento ao terrorismo como práticas que devam ser tipificadas. Lavagem de dinheiro aí incluída. Lavagem de dinheiro, basicamente em relação ao financiamento ao terrorismo. Certo. E o terrorismo propriamente dito, que, na verdade, nós temos que pensar seriamente, porque o Brasil vai ser sede de 3 eventos esportivos de ordem mundial: Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. E participam desses eventos, pelo menos 3 países que sofreram na carne a barbárie do terrorismo: Estados Unidos, Espanha e o Reino Unido. Então, se o Brasil fez tanta força para trazer esses eventos para o seu âmago, e nós não temos sequer o tipo penal que possa eventualmente coibir um ato de terrorismo, que se espera que não tenha, nós estamos claramente tendo uma demonstração de fraqueza nesse ponto. E eu sei que há pressões da FIFA, inclusive, e não sei se não há projetos já tramitando de forma ainda esparsa aqui do Congresso Nacional. Outro assunto que tem provocado muita celeuma em todo o Brasil refere-se à aplicação da lei seca. O sujeito é parado numa barreira, numa blitz, visivelmente com sinais de embriaguez, mas se recusa a soprar o bafômetro, alegando que não quer produzir provas contra si próprio, o que o direito reconhece como uma legítima atitude dele. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que isso deve ser modificado e o momento e o local para ser modificado é o Código Penal? Certamente. O momento e o local é o Código Penal. Nós temos já uma evolução em relação a essa matéria em decisões do STJ e do próprio Supremo. Mesmo que não se possa fazer prova contra si próprio, evidentemente que se pode provar a embriaguez por outros meios. Mas dirigir embriagado, por exemplo, nós temos uma discussão dentro da comissão e há uma proposta de que isso seja um crime, digamos, com culpa temerária. É uma espécie de gestão temerária no crime contra a ordem financeira. É um pouco mais grave do que a culpa dolosa ou a culpa, né, que tem alguma intenção. Porque nós sabemos que hoje dirigir embriagado num carro, numa sociedade que privilegia o automóvel ou os meios de circulação sobre rodas, certamente isso se consiste na arma na mão de quem dirige. E deve ser punido dentro de uma lógica e de um rigor certamente adequado. Isso está sendo discutido, é o tema do momento em discussões com o público. A primeira pergunta que se faz em relação ao Código Penal é se nós vamos tratar com mais rigor a condução por motorista embriagado. Eu diria sim, não sabemos ainda o formato. Mas o senhor acha que ao tratar dessa questão da lei seca, obrigando eventualmente o motorista que tem sinais de embriaguez a fazer a prova do bafômetro, isso não vai acabar contrariando o princípio constitucional de não produzir provas contra si próprio? Nós não discutimos esse aspecto ainda no Código Penal. O Código Penal tem a conduta típica. Nós não definimos de que forma se poderá, digamos, verificar essa embriaguez. Nós estamos hoje dentro de regras do Código de Trânsito, que tem normas penais também.
Mas o modelo, a definição, a forma, nós não chegamos a discutir. Sabemos que temos que enfrentá-lo com todos os precalços possíveis. E quanto